Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a vó tá boa, viu? Quantas histórias nos contemplam, né? A existência, oferecendo-nos norte. Porque algum não caminha, porque falta norte para essa pessoa, né? Se você vê que quando você tem norte, você está sempre em movimento, e movimento é vida. Não é assim? Se acontece algo, você diz, mas eu tenho restrita confiança nos desígnios de Deus. E aí você não fica estacionada, nem chorando, nem olhando para baixo, é muito menos preocupada, né? Porque a preocupação da gente mora no passado, mora no futuro. Quem está consciente de que a vida é movimento, não fica parado. E justamente por isso tem que prestar atenção, né? Porque a hora que você troca um passo atrás do outro, você já pensou aonde botar o pé. E com aquilo se ocupou. E quem está ocupado, obviamente, já não vai estar com tempo livre para ficar ruim. Podemos dizer, né? Muitas das vezes, a tristeza bate na nossa porta e fala, ai, Maria, você não quer conversar comigo? Se você está caminhando, se você está em movimento, se você está andando para frente, você pode até dizer, olha, eu falo com você, mas eu não vou ficar aqui parada. Porque olha só, tudo que fica parado cria doença, né? Água parada cria bicho. Você fica parada há muito tempo, não pode. Por isso que diz, né? Todo dia fazer exercício físico. Porque senão coagula o sangue. Aí, olha só. Desprende, né? Um pedacinho de coágulo. Daí casa, né? Esse pedacinho desprendido, os médicos chamam de tromboembolismo. Daí separa no pulmão. Ai, que estrago que faz. Tudo por não fazer exercício, né? Que não custa. Movimento é vida. Você escreve isso, mas no seu coração. E ai, vó, mas você sabe que eu tô mal. E tá mal é dialogar com a tristeza. É dialogar com o arrependimento. Não tem por que você ficar parada dialogando com todo tipo de pensamento negativo. Justamente porque eles têm a qualidade de serem destrutivos. Daí eles chegam na conversa que eles têm com você. É tipo dessas pessoas, né, que é enganador, tudo. Enquanto um tá falando para você, eu vim conversar com a senhora lá no seu portão, algum outro está entrando na sua casa pelo muro por la parte de trás. Até que ela distrai você, já entrou, já levou tudo. A tristeza é desse jeito. Ela fica conversando com você ali, tudo. Daí por detrás, porque você não está nem orando nem vigiando, o arrependimento pula o muro. Daí você diz, eu estou arrependida de ter perdido meu tempo ficando triste, quando eu podia fazer, nem que fosse alguma coisa. Porque a Vó Vicentina sempre diz que, sobretudo quando eu estou ruim, sempre tem alguém que está pior que eu, né? É que por minhas mãos saudáveis, minha cabeça boa, essas pessoas que estão pior que eu, podem ser ajudadas sim a encontrar alívio e conforto. Porque eu gosto de ver as pessoas bem, ou se é desse jeito, não é, ai, vó, eu sou, o senhor nem sabe. Eu gosto de ver as pessoas bem, meu Deus. Exatamente, a vó também. E é isso que faz ser um anjo de luz. Isso é bom. Então a gente gostar de ver os outros bem é muito positivo e devemos agir, né? Em cima dessa nossa tendência, porque desse jeito. Porque a fé sem ação, né, é remota. Então, você tendo fé, que eu sei que você tem, né,
É agir, é se movimentar. Tudo que tem movimento gera vida. É vida com saúde, portanto, em vida, portanto, a vida em abundância, né? Como que diz. E aí a avó vai falando para você desse jeito. A tristeza chega, bota o arrependimento e fala assim, ó, entra lá pela porta de trás. Daí a tristeza vai embora, você fica arrependido de ter perdido tempo. Diz, ai, perdi tempo ali fofocando, perdi tempo falando mal do outro, perdi tempo exagerando, né, naquela série que eu gosto de assistir. Ah, eu perdi tempo. Tantas formas tem a gente de perder tempo, né? Porque tudo que é bom, o corpo quer fazer mais do que é saudável. E daí, o arrependimento chega. Para quê? Para que você liga para a tristeza e fala, ai, tristeza, você nem sabe, o arrependimento me bateu aqui, eu vi que ele veio aqui na minha casa, roubou minhas esperanças. Tinha duas ali, 2 vasos de esperança bem bonito. Aí o arrependimento veio e roubou meus vasos de esperança. Você não quer ficar aqui em casa? Assim a gente bate um papo mais largo, né? Mais ostensivo. Olha, você vem aqui para minha casa, tristeza, olha, você não vai achar ruim, porque olha, se você chamar alegria aí eu vou embora. Ah, que alegria nada, você nem sabe quanto que eu não tenho razão para ser feliz mais, por causa da minha idade, por causa das minhas dores, por causa do trabalho que eu não tenho, ganho que é pouco, por causa de tanta gente que me enche o saco onde eu moro. Então, meu Deus, que lugar terrível esse. Ai, minha família não para um minuto de me incomodar. Então só sobrou você para eu conversar, tristeza. Venha morar aqui na minha casa, venha. Daí você faz a última coisa que você não deveria fazer, hospedar a tristeza. Quando você vê, foi ela que armou tudo aquilo para você. Ela foi lá no portão, bateu na porta, falou, presta atenção aqui. Aí você foi lá, parou de se movimentar e ficou papeando com ela, jogando conversa fora de fofoca. Daí o que aconteceu? O arrependimento entrou pela porta de trás e roubou os vasos da esperança tão bonito que você tinha, né? Com aquelas flores assim, ai, de virtude. Daí a avó fica pensando, né? Quantas vezes a gente já fez isso e sabendo do resultado negativo desse tipo de escolha, repete. Ai, mas não seja assim você a partir de hoje, viu? Dialogar com a tristeza, qualquer sentimento negativo, desconfie. Vai tá entrando pelas portas do fundo um monte de coisa, de energia, sentimento, pensamento negativo e destrutivo, um monte de coisa assim. É desse jeito, mas você é muito inteligente. E agora você escutou a avó, você vai dizer, olha, é verdade o que a avó está falando. Eu triste não vou ficar parada psicologicamente também, né? Porque algum diz, ai, vó, mas eu me movimento o dia inteiro, mas fica com a cabeça estacionada naquela coisa que você não gostou. Ou foi alguma coisa que alguém disse, ou foi o jeito que de injusto que foram com você. Ou foi alguém que não reconheceu a sua ajuda, o seu préstimo, né? Sua dedicação. Ou foi alguém que você esperava um pouquinho mais daquela pessoa e ela não fez por onde. Aí você ficou chateada. Isso é ser. É aquela pessoa que deixa de caminhar, fica parada. Quem está parado, olha, pode ter certeza. Fica desocupado, chama aqueles que estão na mesma sintonia. E aí vão fabricar o quê? Nada bom. Só vão fabricar fofoca, vão pensar um monte de situação negativa e destrutiva para si mesmo e para os outros. Porque aquele que não está construindo, está destruindo. Daí você diz, de que lado que você quer ficar? Oi, a avó bate na madeira. Eu quero ficar do lado daqueles que estão construindo.
Eu sempre fiz isso, não vai ser agora que eu já tô grande, né? Já tô grande, alguns já tá mais... Quase com a idade da avó, que eu tenho 77 anos. Daí você diz... Você com a idade que você tem, você nem tem a idade que a avó tem, né? Mas já se acha velha, já se acha cheia dos problemas, cheia das dores, né? Cheia do cansaço que dá. Ai, que canseira que dá, avó. Você tá falando, né? Ai, ou é a minha família, ou meus amigos, ou é aquilo que eu tenho que é exagerado, de barulho, de vizinho, ou aquilo que eu não tenho, que eu gostaria de ter um pouquinho mais de conforto, de dinheiro, de condição, né? É todo mundo que aluga a cabeça para esse tipo de observação. Pode ter certeza que recebe inquilino negativo e destrutivo. Você preste bastante atenção. O espaço que você oferece para aquilo que é negativo habitar. Porque na hora que entrar na sua casa, o estrago que fizer vai correr pela sua conta, porque você que deu a chave. Você tem uma casa linda e maravilhosa que Deus te confiou para o seu progresso espiritual. E aí você encarnou, né? Daí aqui está você. Daí dentro dessa casa você fala: hoje eu tô cansada, eu tô estressada, eu sou mal amada, e tanto que eu gostaria que fosse diferente. Essa é a realidade e tudo. Daí você começa a reclamar. Na hora que você fizer isso, o anjinho, né? Que sempre tem um anjinho do lado direito do nosso ombro e um diabinho do lado esquerdo, né? Nada, é a mente que fala assim. Daí o anjinho fala assim pra você: olha, mas você preste atenção. Você não fica parada reclamando, porque logo, logo você sintoniza com alguém que não tá melhor que você. E muitas das vezes já está parado muito mais tempo, tem uma fofoca muito mais grande e pesada, e fica destilando veneno. É veneno, né? Só de você parar, já não dá coisa boa. Daí você ainda vai fabricar algo negativo e destrutivo para projetar nos outros. Você nem sabe. Uma vez um pai falou assim, né? Pro filho que chegou da escola reclamando, disse: ai, tanto que eles me atacam lá, tudo, me joga um monte de ofensa, eu nem sei o que eu vou fazer, uma hora eu vou brigar com todo mundo. Daí o pai falou desse jeito: essa gente tem ódio, né? Ei, você nem sabe, ódio é pouco ainda. Daí o pai falou assim, né? Ele armou assim, como que dizem, né? Um lençol branco, encheu uma caixa assim de carvão, assim, pegou um carvão e começou a jogar. Ele disse: você tá vendo o que eu tô fazendo, né? Tô. Eu vou sair um pouco, vou deixar você pega também toda essa lata aqui de carvão que eu deixei aqui pra você. Uma lata harta, quase do tamanho do menino. Daí ele disse: você vai jogar naquele lençol. O lençol tava um pouco longe. Daí pegou e lançava assim com toda a força. Ele disse: você tem que botar toda a raiva que você deixou entrar aí dentro do seu coração, que você vai ver como que vai fazer bem pra você. Aí o pai chegou mais tarde e disse: olha como que você tá. Ai, pai, você nem sabe como que faz bem, viu? Apesar de que eu não me sinto pleno, pelo menos passou um pouco. Pois é. E em troca de um momento de satisfação, olha aqui pro espelho. Meu Deus, minha neta, você nem sabe. O menino estava coberto de fuligem preta e ele disse: olha pro lençol agora, só tinha uns pontinhos só. Né? Porque era na hora do impacto, né, do carvão com o lençol que marcava, mas até chegar no lençol a poeira já tinha saído tudo do carvão. E ficado nele, né? Daí ele disse: você sabe que eu sou médium, né? Ele falou: eu sei. Pois é, o meu espírito guia que me ensinou isso. E o senhor era palestrante, né? E médium de centro espírita mesmo. E o espírito tinha ensinado a ele essa parábola, assim, como que dizer parábola, né? De que você, quanto mais atira as coisas nos outros, seja de coisa boa, seja de coisa ruim, a poeira cai tudo em cima de você. E dá mais forma para você
do que aqueles a quem você direciona a energia. Daí eu fiquei pensando, né, quando eu escutei isso, o meu guia me contando outro dia, que esse espírito guia, porque foi assim, olha que interessante, o espírito guia desse senhor conversou com o espírito guia da avó, daí ele veio falar com a avó, o espírito guia da avó veio falar com a avó, falou, olha, o espírito guia desse senhor, né, que é o senhor Geraldo, veio falar com a gente, que é Devon, que chama, que é americano até. Daí ele veio falar comigo, para falar, conversou, contou para mim essa parábola, como que se dissesse, né? E daí eu tô passando ela para você, Vicentina, que eu tenho certeza que vai ser útil. Eu disse, eu já até anotei aqui no meu caderninho para passar pros meu netinho, né, que vai escutar direitinho as lembretas da alma da vó Vicentina. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Mas você vê, né? A pessoa deixou a raiva entrar dentro dela, né? E a raiva fala assim, você vai falando comigo aí, daí por detrás entra a vingança na morada da pessoa, né? Porque a raiva bate na porta, você fica conversando com ela, quando você menos vê, a energia e a força da vingança entra lá por trás. E daí rouba toda a paciência e resignação, e compreensão e misericórdia que você tinha guardado dentro da sua casa. E aí eu sei que vai arcar com a conta depois, que vai pagar. Quem mais que vai pagar? Ai, vó, mas eles entraram pela porta de trás, você não estava nem vigiando aquilo, né? Você bota um monte de câmera na sua casa física, mas não deixa. Como quer dizer, né? Não sei, você não se importa com vigiar, que a gente faz isso, né? Todo mês a gente paga lá, né? Ou paga direitinho para ter uma câmera, para olhar que ladrão não entra na casa da gente, tudo, né? É igual quando paga serviço de saúde, plano de saúde, tudo. A gente faz isso no mundo físico, mas no mundo emocional, no mundo espiritual, no mundo dos pensamentos. Pouca pessoa dá valor com orar e vigiar, né? Fica vigiando a casa contra os ladrões, mas deixa os ladrões dos bons sentimentos roubarem tudo que é valioso, que você conquistou e deveria manter na sua alma durante a jornada encarnatória. Você sabia disso? Pois é, sabia, eu sei que você sabia. Mas não, olha, a gente não lembra, né? Então presta atenção, que quando você está conversando com qualquer sentimento negativo, por detrás está entrando outras forças destrutivas que vai representar plantação por inobservância, que é um dever nosso, né? Tá sempre vigiando aquilo que entra na nossa cabeça, no nosso sentimento, no nosso coração, pelos nossos pensamentos. Por isso olha, mal, você presta atenção todos os dias, você diga assim, eu tenho que ficar feliz, não tenho que ficar triste. Eu tenho que estar caminhando e em movimento. Aconteceu alguma coisa, a minha preocupação está sempre no passado ou no futuro. E eu só consigo regurgitar, como quer dizer, né? Ficar parando para pensar nessas situações, né? E as possibilidades negativas de desfecho, se eu não estiver ocupada planejando o próximo passo por estar em constante movimento. Porque é desse jeito, né? Você veja, até quando você vai na padaria, você vai levantar da cadeira, você tem que prestar atenção, né? Onde é que você vai pisar. Porque às vezes você vai e fala assim, eu vou levantar aqui agora, né? De onde que você está. Vamos dizer que você está sentada, tudo. Ou você lembra uma hora que você estava sentada, daí você diz, vou levantar. Pronto, já teve que pensar, né? Já teve que pensar naquilo que ia fazer e planejar. Bom, para eu levantar, eu vou ter que forçar os músculos da perna direita, né? Que daí eu vou escorar aqui minha mão na mesa. Daí pronto, agora eu levanto tudo, daí eu vou ali pro lado da pia. Daí depois dou a volta na mesa. Daí eu posso sair
para o lado, eu posso entrar pro quarto, pro banheiro, né? Pro banheiro, que algum nem 2 banheiros tem, que é difícil hoje, né? Mas daí eu entro lá pro banheiro, vou pro quintal, eu saio pra casa, pra onde quer que eu for, pra onde quer que eu vá, né? Eu vou ter que planejar o próximo passo e o próximo passo, e a hora que eu me ocupar, vou ter que pensar. Se eu for bater um martelo, eu vou ter que pensar onde que eu vou botar o prego, que eu vou segurar a mão, que daí onde que tá o martelo, daí eu pego o martelo, eu prego tudo, depois de pregar, olha, eu fiz sujeira, agora eu vou limpar, já tá chegando na hora do almoço, eu vou fazer o almoço, o que que eu vou almoçar, eu tenho que ir na feira, que eu sei que eu tenho que comprar as frutas, os legumes, as verduras, tudo direitinho, passar no mercado, comprar um arroz, um milho, né? O milho eu compro na feira, né? Que agora vende no mercado também, mas na feira que eu vou comprar, porque vem milho bom, né? Fresco. No mercado também, depende do mercado, né? Mas você veja, tudo que você vai fazendo, você ficando no presente, não tem espaço para preocupação, nem para tristeza, nem para ansiedade. Ai, vó, mas você nem sabe como que vai ficar agora daqui para frente, meu Deus. A senhora sabe que todos os robôs vai trabalhar, vai deixar a gente desempregado, tudo. E aí vai ter que criar um salário bom, assim, que é suficiente para todo mundo viver, né? O que a avó acha disso? A avó acha que você deve se preocupar com fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem onde foi colocado. E o futuro você acredita na mão de Jesus, porque Jesus é o governador do planeta Terra, desse sistema solar todo. Você imagina só. Ele sim sabe o que faz e o momento que é melhor para todo mundo. Deus falou assim, olha, esse filho meu aí amado, ele tem muita inteligência, muita sabedoria. Ele vai ser o governador da terra. A gente nem sabe, né, como que tudo isso aconteceu, mas a gente sabe que é responsabilidade adquirida em função da evolução daquele espírito, né? Então, como quer dizer, indescritivelmente amoroso que é Jesus Cristo, né? Esse ele está tomando conta dos destinos da terra, você não tenha dúvida que vai ser o melhor possível. Agora, os destinos do teu espírito, estes estão muito encarregados ao si mesmo, e dele se pode fazer alguma coisa apenas no momento presente, porque o futuro nunca chega. Você sabia disso? O amanhã vai ser sempre amanhã. Que dia é hoje? Hoje é o dia de hoje. E amanhã vai ser hoje de novo. E quando chegar amanhã, vai ser hoje de novo, e amanhã nunca chega. Então quem se preocupa, vai ser melhor ou vai ser pior amanhã? Para quem anda com Jesus, todos os dias são dias de paciência e compreensão. Mas você pensa com a avó, se desde 1980 está reencarnando espírito aqui cada vez mais, né? Espíritos evoluídos, é óbvio que vai existir uma organização diferente daquela que tinha há 40 anos atrás, para os próximos 40 anos, e que a realidade possa se desdobrar com maior rapidez e expansão de horizontes e consciências. Então, pela própria evolução dos espíritos que aqui vão reencarnando e os que aqui permanecerão, a forma de educação vai ser diferente. A forma de sistema financeiro precisa adaptar-se à evolução dos espíritos reencarnados. Então vai acontecer uma lavagem assim de uma certa forma. E não podia ser diferente. Como disse, os espíritos direcionados pelo Espírito da Verdade, quando Allan Kardec fez o Pentateuco,
que disse, ele perguntou, né? Quando que a terra vai se melhorar? Daí os espíritos responderam: na hora que os homens que nela tiver encarnado já houverem se emancipado. E você vê que cada dia mais essa balança pende mais um pouquinho para o positivo. É quando tiver, olha, 1% da população mundial desperta mais positiva que negativa. Você veja bem, tudo vai começar a se modificar. Por quê? Porque quando se acende a luz, os outros que estavam no escuro, deixa de tropeçar. E ao tropeço que empurra um para cá, empurra outro para lá, e tira ele do seu centro. E todo tabuleiro necessita se reajustar. Quando tem luz, não é necessário que as coisas se quebrem. Tudo se organiza e se arruma. Daí a importância dos lembretes da alma, para que você mantenha sua luz sempre acesa, que é o melhor antídoto contra a maldade. Alguns dizem: olha, é o revólver. Não é o revólver. A avó entende que com o revólver é uma maneira imediata de dizer para o ladrão, né? Olha, você cuidado que você sai fazendo graça pela rua, algum que não é mar, tem um revólver para você ali mesmo, viu? Mal que a avó fala, o que resolve de verdade, por mais que as pessoas encontrem soluções temporárias para uma transição compreensível, o que realmente remedia é o ser humano hospedar dentro dele a luz do amor e da paciência, da humildade e da tolerância. Com certeza. Escreva isso. Porque essa é a verdade. E é a solução para tudo. E não vai vir dos outros. Por mais que os outros façam, e dê certo, toda inteligência artificial, se não houver luz, haverá tropeço. E um vai chocando com o outro, e o choque cria calor, o calor cria fogo, e o fogo cria explosão. Ai, ai, ai. Ninguém quer isso, né? Todo mundo quer viver no mundo iluminado, mas ninguém quer manter a luz acesa. Por quê? Porque se educou a dizer que a realidade vai modificar quando os outros se melhorarem, não ele, não a gente, não eu e não você. E essa forma é uma forma que já não cabe mais, porque você já é grande espiritualmente falando. Porque senão você não estaria aqui quase meia hora escutando a avó. Essa mensagem tem, como quer dizer, sintonia com aquela mensagem que você vem trazer para a Terra. De amor, de presença de luz. Por isso que reverbera positivamente dentro de você. Você diz: ai, eu fico escutando a voz e pensando nesse mundo que pode vir, e que eu farei parte, e que será maravilhoso. E que dessa forma todos poderemos ajudar-nos, compreender-nos. E quando está tudo aceso, a gente enxerga. E deixando de tropeçar, o tempo que se perdia, deixa de se desperdiçar. E tudo, muito mais rapidamente, começa a progressar. Começa. Então, quanto mais a gente vai atrás de especular como que vai ser a economia humana do futuro, mais a avó convida você a recordar que ela vai ser tão boa quanto for expansivo o quociente de luz no coletivo da humanidade, que compreende aquilo que você pode manter aceso.
Então a sua luz não deve se demorar a acender-se e a brilhar. É dessa forma manter-se bastante, como que dizer, constante a nos iluminar, viu? Fazendo tudo isso, é possível sim, e precisa existir, né? Ai, como que precisa existir tudo isso que a gente muitas das vezes não dá nem sequer o devido valor, mas muito valor tem. Muito valor tem, viu? E dessas formas, né? Você viu, né? Aquele menino que disse, olha, estão atirando um monte de coisa em mim. Ele aprendeu que aquele que atira, o que quer que seja, em outra pessoa, é o que mais recebe o resultado daquilo que originou. Se você origina bem, é você que mais recebe esse bem que de você sai. E se você origina força destrutiva, é você que mais ela vai arrebentar, vai destruir. E a consciência sempre vai acompanhar. Quando você faz o que não deve, ela vai pesar. E quando faz aquilo que é correto, independente se você quer ou não, com disciplina e determinação, daí a mente vai ficar leve, você vai ter o sono dos justos. Tanto de noite, né, na hora de dormir, quanto depois de desencarnar. Porque a morte, olha, a famosa morte, né? Quanta gente já falou e já ouviu falar da morte, né? Mas agora eu vou falar um caso para você do Sr. Carlos, viu? Você sabe que numa metrópole agitada, a morte chega para todo mundo, né? E a gente acha que não vai chegar para a gente. E a hora que chega a gente fala, olha, eu não estava preparada. Mas você já escutou a avó falando, minha neta? Então se prepare. É uma viagem que todos vamos fazer. E quanto mais número você soma a sua idade, mais próximo você está dessa viagem. Prepare-se. Prepare-se. O dia ninguém sabe, só sabe que chega. E aí Jesus falou, para esse dia você esteja preparada. Sorria. Sorria para dentro, nem que seja. Esteja bem. Viva no seu presente. Esteja com a mente em constante movimento, apreciando as belezas da vida. Os sentimentos, nem que seja pela força de recordar uma boa ação que você recebeu, uma boa ação que você fez. E não deixe nada do que existe à sua volta servir de desculpa para você sentar e dialogar com as forças destrutivas. Porque tudo tem seu preço, né? E o que a gente planta, a gente colhe. Então, numa metrópole agitada, vivia um homem chamado Carlos. Ele era conhecido pelos seus vícios e comportamentos irresponsáveis. Olha só, a gente muitas das vezes esconde, o seu Carlos nem escondia. E os vícios que a gente tem, né? Ele nem escondia. Então, você cuidado com normalizar o errado, o erro, o equívoco, achando que não vai dar nada, achando que é direito seu, meu corpo, minhas regras. A gente já vive em sociedade justamente para que o externo funcione de certa forma como espelho. O espelho reflete, mas é a sua consciência que condena. E se a sua intuição diz é errado, é errado. Viu? Vá buscar se é errado mesmo, e se for errado não faça, e se faz não continue. Viu? Então ele era conhecido, seu Carlos, né, pelos seus vícios e comportamentos irresponsáveis, ignorando as consequências de suas ações. Quantas das vezes a gente faz isso? Se é um jovem que chega para você e fala, ô vó, que você já é vó, né? Sua neta, seu neto chega para você e fala, ô vó, ô seu filho, ou parente, um amigo, ô vó.
Eu andei ignorando as consequências das minhas ações. O que você vai aconselhar? Pois é. Não faça isso. Não faça isso porque o que você planta você vai colher ignorando. E o seu Carlos entregou-se a uma vida de excessos e desrespeito ao próximo. Então você aconselharia qualquer pessoa que chegasse a você. Então seja você mesma a sua própria conselheira hoje, não deixe para amanhã. Quantas das vezes a gente quer aconselhar alguém, né, que vê que está andando errado, mas aquilo que a gente faz, que sabe que é errado, deve descontinuar, podendo ser o próprio melhor conselheiro e melhor amigo, né? Não, a gente não faz isso. E muitas das vezes a pessoa vai ver erro nos outros, até para poder ficar por cima da carne seca, de dizer, ela tá pior que eu, então o meu não é tão feio nem tão ruim, né? Olha o problema. Mas só que o seu Carlos desencarnou por causa disso, ó. Imagina que é feio, né? Você morre do outro lado, fala, o seu guia espiritual fala, você morreu, né? Do quê? O senhor nem sabe, sei, eu duro que eu sei, ele vai falar, mas eu quero que você fale. Eu morri por invigilância, eu morri por ignorar as consequências das minhas ações. Eu fiquei chateada com falaram isso, eu não gostei. Pronto, daí aumentou, né, a pressão, ou baixou a pressão. Quem tem pressão alta aumenta a pressão, quem tem pressão baixa, né, baixa a pressão. E daí não pode, isso aí é ignorar a consequência de você escutar uma coisa e ficar chateada com aquilo, ou exigir do outro que falasse diferente. Você tem que estar constantemente bem ao mínimo que você deve a si mesma e às pessoas que você ama. Você ama uma pessoa? É desse jeito, né? No dia do seu aniversário, alguém ama você, vai lá e compra uma flor para dizer que ama você. Só que por resto do ano a pessoa se maltrata e te faz sofrer. Por quê? Se é o seu filho e ama você, ele vai lá te dar uma flor. Ele é o seu filho, você ama ele de volta. Não seria melhor ele se esforçar para estar com saúde e fazer o que é correto? Tudo que ele decidir o que é mais saudável, mais próspero, seria o melhor presente para você e para qualquer mãe. Do que um dia, é o dia do aniversário dela ou dele, né, que você quer pai. Eu vou lá falar para ele, dar um abraço e recordar tudo. E pro resto do ano faz tudo que não deve. Ó o problema. Então, olha, tudo isso é plantação. E depois a consciência vai cobrar. Se fez errado, vai pesar. Se fez bem, vai ficar leve. E você vai ter o sono dos justos. Mas no seu caso do seu Carlos não foi esse. Ele entregou-se uma vida de excessos e desrespeito ao próximo. E quanta gente diz, eu vou fazer mal aqui, mas não vai dar nada. Eu vou desencarnar, ninguém vai ver e vai dar tudo certo. Não vai dar certo e nenhum umbral é bonito. Pode parando, achar que o umbral é um lugar que você passa e os outros xingam você. Ofende você e sua mãe. Não é isso, se fosse só isso, estaria bom, né? Mas no umbral é um lugar tão feio que você nem quer imaginar. Imagina você num lugar que faz frio e calor ao mesmo tempo. Você está com a pressão alta e está com a pressão baixa ao mesmo tempo. Se você furou, tirou a vida, qualquer coisa marca você fez para o corpo, aquilo fica se repetindo. Olha, não é nada, olha, meu Deus, você se suja, não tem como tomar banho. Tá cheio de bicho, não tem como espantar. Tem gente doida, não para de gritar, fica empurrando, mordendo, chutando. Vai colocando um monte de situação negativa, uma em cima da outra, daí você vai ter um pouquinho de ideia do que é o umbral. Imagina você pisar numa rua quente, mais quente, e depois na outra fria, mais fria. Daí você já não tem lua, não tem sol, você não sabe que dia que é, você não sabe se passou um minuto, se passou uma semana.
O tempo não passa, aquilo não acaba, você fala, ai, a eternidade do sofrimento, pranto e ranger de dente. Muitos se entregam à animalidade, esquece da bondade de Deus, do arrependimento, de ir para frente e movimentar as forças do bem e do amor, independente de onde esteja. E daí vai a gente lá, né? Tentar resgatar a pessoa. Tanto arrependimento que ela tem, aí fica difícil, né? Cria uma capa da cebola assim, né? Por cima dela, ninguém pode obrigar ninguém a sair de onde quer ficar. Olha o problema, tem isso também. E daí ao desencarnar, o seu Carlos se viu em um lugar sombrio, opressivo, desses que a avó está descrevendo, tomado por uma névoa densa e um silêncio sepulcral. Que bom que era silêncio, pelo menos, né? Daí a angústia e o desespero começou a dominar ele, olha. E daí um monte de figura assim, sombria, começou a cercar ele com um sorriso irônico. Porque assim, né? Cada coisa que você faz cria sintonia com algum tipo de ser em algum lugar. Se é coisa boa, você cria sintonia com os espíritos de luz. Se é coisa contrária àquilo que é bom, você cria sintonia com um espírito contrário àquilo que é bom. Então, o seu Carlos percebeu que ele havia se tornado prisioneiro do umbral. Nem é pelos outros, mas pela energia que cultivou. Um plano espiritual denso e negativo. Olha o problema. Reflexo das suas próprias ações, dos seus próprios pensamentos negativos durante a vida terrena. Desse jeito. Então, em meio àquela atmosfera tenebrosa, o Sr. Carlos passou muito tempo antes disso, né? Que ele pôde dizer, chega, eu não quero mais ficar aqui, meu Deus, eu peço misericórdia. E Deus não perdoou ele naquele momento mais do que perdoou antes. Deus é misericordioso, amor infinito. Ele não vai julgar você. Ele criou as leis para você andar dentro dela. O que você planta, você colhe. O que fez de errado, você vai ter que recomeçar e pagar suas contas, igual todo adulto faz. Então, no arrependimento, na raiva que algum cultiva, né? Porque é vingança isso. Algum que termina no umbral diz assim, eu mereci estar aqui. Daí está fazendo o que quando diz isso? Praticando vingança contra si mesmo. Para que isso? Você perdoe. Ame o próximo. O próximo é aquele que você vai ser em 5 minutos. Para que ele possa estar num lugar melhor. Você tem que estar amando. E daí você entra na vibração dos espíritos resgatista, que vai lá no umbral, tirar você de lá. Mas se você não entra na vibração deles, você não vê eles, você quer ficar lá. Praticando vingança. Porque a vingança é isso, né? Você ficar triste, estar num lugar, já seja por achar que deveria ficar lá, ou por ódio de quem colocou, sei lá, porque a gente muitas das vezes fala, eu terminei aqui por causa de fulano, porque ele fez coisa que me fez odiar ele. Não é isso, eu sei que sustentou o ódio, eu sei que ficou namorando sentimento negativo, tudo que era errado, você foi de atrás. E uma vez que se arrependeu, não virou a página, ficou se arrependendo, com esse arrependimento se rebaixando, praticando vingança contra si mesma. A gente faz isso, né? Às vezes a pessoa que a gente foi no passado fez um erro e a pessoa que a gente agora condena aquela pessoa que a gente foi no passado. E daí se autossabota, emanando sentimento negativo. É a pessoa que joga o carvão no lençol branco. O lençol branco, cheio de pontinho, é o ser no passado, né? Que fez o que sabe que não deveria ter feito, mas não tinha a cabeça boa que tem hoje. É pior que o outro que você foi, é aquele que você está sendo hoje. Que o outro não tinha a cabeça boa hoje, você tem, e ainda assim faz pior, julga, condena, antes de perdoar, virar a página e seguir adiante. No caminho do recomeço.
Pense bem que o que você está fazendo é vingança. Se você não está se sentindo bem, não está perdoando, não está amando, não está caminhando para frente, algum tipo de vingança você está botando em andamento. É o pior, está achando que está levando vantagem agindo desse jeito. Mas a avó veio falar para você aqui hoje que não está. Se você está se sentindo mal e o médico não resolve, né? Você fala assim, eu tô me sentindo mal, mas não é nada de médico não, viu, Vicentina? Quantas vezes eu já escutei isso, né? É porque a pessoa está podendo amar e está se negando a fazê-lo. Está podendo perdoar ela mesma, outras pessoas, e está se negando a fazer. Não será você uma dessas? Não será você um desses, meu neto? Se for, vai cortando as asinhas dessa fera ferida. Hoje mesmo. Como que você vai ver um anjo de luz? Como que você vai ser transportada para um lugar leve, de silêncio, de paz e harmonia? Se não aceita recomeçar. Se não veste a roupa do amor, da misericórdia, do perdão, da paciência, da responsabilidade, não teria condição. Mas o seu Carlos demorou, mas ele fez isso. Então, no meio daquela atmosfera tenebrosa, ele se deparou com um ser de luz, que o observava com compaixão. E daí o ser de luz disse, você está aqui porque suas escolhas na vida terrena o conduziram a este lugar. Mas ainda há esperança. A mudança é possível, mas exige esforço e determinação, que é aceitar o recomeço, né? E daí, motivado pela esperança, o seu Carlos decidiu iniciar sua jornada de redenção. Ele falou, o quê? Eu vou continuar me vingando de quem eu fui, de quem foram os outros, porque algum fez uma maldade a você, 10 anos atrás, se arrependeu e agora já é médico, já é advogado, já está buscando praticar o bem, a caridade. Aquela pessoa já nem existe mais, você fica odiando ela. Não vale a pena, viu, como a gente fica ultrapassado quando dirige olhando por retrovisor. Quem faz isso? Logo tromba e capota o carro. Nunca dirija olhando por retrovisor, porque em algum momento você vai se acidentar ou causar um acidente. Viu? Que é olhar para o passado, para tudo o que fizeram contra você, na ausência do perdão. Né? Manter essa ausência presente na sua vida, que só faz que a tristeza fique dando volta na sua casa, batendo na porta, até que você atende ela. Atendeu a tristeza, a vingança, o arrependimento entram pela porta de trás, rouba a esperança e a capacidade de perdoar. Viu? Muito cuidado com isso. Daí o seu Carlos decidiu iniciar, né, como que a avó falou, sua jornada de redenção. E através do arrependimento, do perdão e da busca por evolução espiritual, ele gradativamente, porque é fácil se sujar, né? Mas depois se limpar é mais difícil, leva tempo. Mas gradativamente se libertou, né? Ai, que coisa boa. Das amarras do umbral. Que nem é do umbral, né? É da sintonia cultivada que nos mantém naquilo com o que a gente se sintoniza. Depois da morte, sobretudo, né? E daí ele ascendeu a planos mais luminosos da existência, comparado com Brown, né? Não é muito difícil encontrar uma coisa mais luminosa. E a moral da história, minha neta, é que o momento após o desencarne é um reflexo das nossas escolhas e ações na vida terrena. Semear o bem é cultivar pensamentos positivos, nos conduz a planos de felicidade e paz, enquanto que a negatividade e os vícios podem nos levar a um umbral, um plano de sofrimento e expiação. A mudança
é sempre possível, mas exige esforço, determinação e a busca por evolução espiritual. Viu? Pode sim. Pode ter certeza. É como é lindo o recomeço, né? Você sabe que um dia eu estava numa colônia espiritual, né? Um desses planos espirituais luminoso dos espíritos, né? Daí 2 espíritos, a Ana e o Pedro, se preparavam para iniciar suas próximas encarnações na Terra. Ambos haviam revisado suas experiências em vidas passadas e estavam ansiosos por novos desafios e aprendizados. Olha que coisa boa, né? Então a Ana, com um olhar sereno e compassivo, disse ao Pedro: nessa nova vida, desejo dedicar-me ao cuidado dos enfermos e dos necessitados. Quantas das pessoas que está escutando a avó já não disse isso, né? Na encarnação, agora ou em outras encarnações, dizendo que queria dedicar-se a cuidado dos enfermos, dos necessitados, né? Mas chega aqui e nem pode perdoar quem que você foi ontem, quem foi os outros ontem, meu Deus. Mas daí ela disse: eu acredito que essa missão me permitirá desenvolver a compaixão e o amor incondicional. Daí o Pedro, com um sorriso radiante, cheio de entusiasmo, respondeu: e eu pretendo me dedicar à educação e ao ensino. Acredito que essa missão me permitirá compartilhar o conhecimento e inspirar as novas gerações. Daí um mentor espiritual, com sabedoria e gentileza, disse aos 2 espíritos: olha que bonito que ele falou, que eu anotei aqui, que eu estava lá, né? Eu estava escutando. Daí eu anotei. Daí ele disse: cada encarnação oferece oportunidades únicas de aprendizado e crescimento espiritual. Sigam seus corações e escolham os caminhos que os levarão a desenvolver suas virtudes e contribuir para o bem da humanidade. Quando eu escutei aquilo, eu falei assim: meu Deus, que grandiosa é a oportunidade da encarnação, né? E daí, após a conversa, a Ana e o Pedro partiram em direção à Terra, que nem todos nós que estamos aqui hoje, né? Cada um com a sua missão e propósito definido. Guarda todo mundo que está aqui hoje. Eles sabiam que, apesar das dificuldades e dos desafios que os aguardavam, porque aguarda todo mundo, cada experiência seria valiosa para a sua evolução espiritual. E a moral da história é que a escolha da nova encarnação é um processo individual e consciente, guiado pelo desejo de aprendizado e crescimento espiritual. Cada alma escolhe as experiências que lhe permitirão desenvolver suas virtudes, superar desafios e contribuir para o bem da humanidade. Aquele dia eu falei assim: gente, como que é apaixonante, né? E por falar em apaixonante, outro dia eu estava num vilarejo tranquilo, né? Daí em espírito, né? Fui levado pelo meu guia espiritual lá. Daí ele disse, preste atenção, daí eu vi que lá vivia uma jovem, né, chamada Clara. Daí ela era conhecida por sua bondade, compaixão. Daí um dia, depois de uma enfermidade, né, a Clara morreu. Mas morreu assim, com um semblante de serenidade, né? Dizem que a gente morre igual a gente viveu, né? E ela morreu assim, com esse semblante. Daí os seus amigos e familiares, tomados pela tristeza, se reuniram em sua casa para homenageá-la. Naquela noite,
que a avó também estava no mundo espiritual, que a avó queria saber. Eu perguntei pro meu guia, eu não posso ver depois como que vai ser na hora que ela acordar lá no mundo espiritual. Ele disse, pode, eu vou arranjar para isso, porque tudo no mundo espiritual é arranjado, né? No sentido de que tem que pedir permissão, tem que pedir licença, que tudo ocupa espaço e deve ter um propósito muito útil. E é tudo bem organizadinho no lado da luz, né? Daí a avó viu, né? A Clara, tudo. Ai, que linda. Ela agradeceu todo mundo que foi receber ela, tudo. Daí ela até pediu, eu não posso falar com meus amigos, tudo. Pode. E no sonho ela fez isso. Então naquela noite a Clara apareceu em sonho para um dos seus amigos, um dos mais próximos, né? Porque também tem isso, né? Daí sorrindo ela disse, eu vou falar para você, você vai lembrar o seu sonho. E passa essa mensagem para todo mundo. Ele disse, pode deixar que eu passo. Não se preocupem por mim. Estou em um lugar de paz e felicidade. A morte não é o fim, mas sim a passagem para uma nova vida, onde o amor e a luz reinam. Ai, quando ela falou aquilo, eu pensei assim, que bendito seja, né? Que todo mundo, quando desencarnar, tivesse essa leveza de espírito, essa clareza. Ela nem tinha tanto estudo na Terra. Mas, ai, quem diz que estudo, né, valesse alguma coisa para representar realmente, né, evolução espiritual. É aquilo que a gente faz com o pouco que sabe, que já basta, né? E ela foi um exemplo vivo disso. Então a moral dessa parábola, né, da vida depois da morte com a Clara, é que a morte não representa o fim da existência. E bem por isso compensa a gente preparar para essa viagem, né? Se preparar sim. E a morte, porque justamente não representa o fim da existência, mas sim a transição para uma nova etapa na jornada espiritual, que devemos orar e vigiar, para que dessa forma possamos dar à nossa alma o mérito conquistado da paz e da felicidade. Ai, paz e felicidade, né? Só que sem amor não tem jeito, né? E daí, falando do amor, a avó lembrou da história do Tomás, né? Que você sabe que um dia, né, numa cidade assim, movimentada até que estava, daí um homem chamado Tomás ele vivia recluso, vivia um pouco amargurado, não tem aqueles? Daí, ele tinha perdido a fé um pouco também, né? No amor e na bondade humana, que ele dizia, ai, que difícil, cada qual quer mais tomar coisa da gente do que ajudar a gente com alguma forma, de alguma maneira, né? E cada dia parece que aumenta o número de gente que cresce o olho naquilo que não tem mérito, porque a pessoa não conquistou, quer tomar o que é da gente. E político cada vez mais ensina isso, meu Deus. Então ele tinha perdido a fé no amor e na bondade humana, né? Depois de ter sido traído e abandonado até por aqueles que ele acreditava ser amigo deles. Então, um dia, né, ele disse, eu não posso acreditar nisso, nem sei o que pensar, nem sei o que fazer, vou andar um pouco. Então, quando ele estava assim, caminhando, né, cabeça pesada, assim, né, pelas ruas, tudo, daí ele encontrou um mendigo pedindo esmola. E daí, apesar da pobreza, o mendigo irradiava alegria e serenidade. Daí o Tomás falou, mas meu Deus, o que é isso? Como que ele pode irradiar tanta alegria, tanta serenidade? Eu tenho condição, eu vou ajudar ele, quer ver? Daí, tomado pela compaixão, o Tomás ofereceu para ele um pouco de água e de comida. Daí o mendigo, com um sorriso radiante, agradeceu a gentileza do Tomás e disse, olha, meu amigo, o amor é a força mais poderosa do universo. Ele pode transformar corações endurecidos
e abrir portas para a felicidade. E as palavras do mendigo tocaram profundamente o coração de Tomás. Daí ele começou a refletir sobre as próprias ações, né? E ele percebeu que o rancor e a amargura que ele guardava dentro dele é o que impedia ele de encontrar o verdadeiro amor e a felicidade. E ele foi para casa assim e disse: eu sabe o que? Eu não vou mais deixar o que os outros ou deixa de ser, faz ou deixa de fazer, me causar infelicidade, porque depois quem se envenena sou eu. E essa é a moral da história, né? O amor é a força transformadora que nos impulsiona a superar as dificuldades, né? E encontrar a verdadeira felicidade. E ele reside não apenas nas grandes demonstrações, mas também nos pequenos gestos de compaixão e bondade para com o próximo. E que trabalho, né? Tudo é trabalhoso, né? Às vezes a gente fala, vai dar trabalho. Mas foi para isso que a gente encarnou. Se fosse para você estar descansada, Deus não, na hora que acorda, até na hora que você vai dormir, Deus não daria a noite para você descansar de novo. Então você não reclama e fala assim, vó, eu me cansei tanto com o dia de hoje. Foi para isso que Deus deu a noite para você descansar. É porque durante o dia você tem que trabalhar. Viu? E aí você faz a avó lembrar, né, com essa história de trabalho do João e da Maria, né, que tinha uma fazenda, que a avó tudo vai ver essas coisas, estudar em espírito, né? Daí nesse dia o meu guia falou, vamos lá. Daí em espírito, né? O corpo da avó ficou dormindo, o espírito foi lá. Daí numa fazendinha, né, que tinha. Daí vivia esse casal de trabalhador simples, né? Você via as mãos deles assim, todo decalejado, tudo. E eles humildes, tudo, trabalhava duro, desde o amanhecer até o anoitecer, cultivando a terra, cuidando dos animais, de manhã tirava leite da vaca. Quem morou no sítio, né, já sentiu isso, sabe o que é. Mas apesar da árdua jornada, João e Maria se sentiam recompensados pelo fruto do trabalho e pela vida tranquila que eles levavam. Gente, quanta pessoa tem assim, né? Que a gente nunca vai escutar falar, mas que mantém a luz acesa no mundo e brilha essa atmosfera de gente assim, né? Tendo tudo, mantém a própria luz apagada, né? Só que um dia, um vizinho rico visitou eles, olha, tudo levado pelo espírito guia, né? E aí, ao ver a simplicidade das suas vidas, ele disse com arrogância, vocês trabalham tanto por tão pouco? Como é que vocês podem ser felizes desse jeito? Daí o João, com sabedoria, né? Porque o guia dele estava lá. Ele disse, e aí a avó estava vendo, né? Do lado espiritual, tudo o que estava acontecendo. Porque o corpo da avó estava dormindo aqui na casa da avó. E o espírito da avó estava lá. Daí, o espírito guia do rico foi quem inspirou o João a dizer essa frase aqui. O João disse, a verdadeira riqueza, ele não falou desafiando não, ele falou com amor, com a simplicidade dele. Daí ele falou, a verdadeira riqueza não reside nos bens materiais, mas sim na satisfação. Daí ele pegou na mão da esposa dele, né? Mas sim na satisfação de um trabalho honesto e na alegria de viver em harmonia com a natureza e com o próximo. E o vizinho rico naquele momento estava recebendo um passe, né? De um amigo espiritual que também era como ele, se converteu e que morreu antes dele. Daí o vizinho rico foi sim tomado pela reflexão. Percebeu que a sua busca incessante por riqueza e poder o havia privado da verdadeira felicidade.
Ai, você nem percebe, né? Mas o Espírito trabalha com a gente e pela gente, silenciosamente, todo momento, ajudando, né? Por isso que você nunca pode reclamar de estar sozinha, né? Sobretudo nos momentos mais difíceis, que é quando eles mais ativos estão. Em nosso favor, sim. Então a moral dessa história também é dizer que o trabalho honesto e dedicado, realizado com amor e respeito, é a chave, sim, para a verdadeira felicidade e realização pessoal, viu? Ele nos permite contribuir para o bem-estar da sociedade e nos conecta com a essência de vida. Desse jeito. Ai, que quão maravilhoso tudo isso, né? Daí a avó ainda lembra do caso do senhor José, que é o último que a avó vai contar para você hoje, né? Porque, ai, são tantas, né, parábolas, historinhas, assim, que a avó tem tantas para contar. Que hoje o meu guia falou, você quer contar algumas, hoje você pode. Daí eu disse, que alegria vou fazer. Daí você sabe que numa cidadezinha do interior, né, que a avó não vai falar, porque daí você capaz, né, até querer ir lá. Mas tinha, no interior paulista, né, mas tinha um senhor chamado José, né, conhecido pela sua bondade e pela sua simplicidade. Depois de uma longa vida dedicada à família, ao trabalho, de humildade, né, daí ele faleceu, tal qual ele viveu, com serenidade no seu leito de morte. Que bom, né? Todo mundo é assim, vai morrer igual viveu. No instante em que a sua alma se liberou do corpo físico, o seu José se viu num lugar de imensa luz e paz. Ao redor dele, figuras de luz o acolhiam com amor e compaixão. Com o coração transbordando de alegria, o seu José percebeu que havia deixado para trás as dores e os sofrimentos da vida terrena. Ele agora se encontrava em um plano superior de existência, onde a felicidade e a serenidade reinavam. E em meio àquela atmosfera celestial, né, o José se deparou com um ser assim, né, como quer dizer, radiante, que o guiou por um panorama de sua vida terrena. É o filminho que passa na frente da gente, né? Tudo supervisado pelos espíritos de luz, né? Que vai ajudando a gente. E ele revisitou seus momentos de alegria e tristeza, seus triunfos e seus fracassos. E através dessa experiência, José compreendeu que cada vivência na Terra, por mais difícil que parecesse, havia sim contribuído para o seu aprendizado e crescimento espiritual, que é o que a avó sempre fala para você, né? Com cada escolha, aprenda, se conheça, e dessa forma estará expandindo seus horizontes espirituais. Então, no final daquela jornada, aquele ser radiante disse ao senhor José: você está pronto, viu? Você está pronto para iniciar, que é bom que diga isso para você quando se desencarne, né? Para iniciar uma nova etapa em sua jornada espiritual. Leve consigo, disse ele. Leve consigo as lições aprendidas e a luz do amor que reside em seu coração. Ai, que quão lindo escutar isso de um espírito de luz, né? Você morre e ele diz: você fez a sua parte, você está de parabéns, viu? Leve consigo as lições aprendidas e a luz do amor que reside em seu coração. Ai, que coisa boa de residir no coração da gente, né? Que é a luz do amor. E a moral dessa parábolinha, né, é que o momento após o desencarne é um período de transição e adaptação à nova realidade espiritual. É um momento de profunda paz e alegria,
onde a alma se liberta das dores e sofrimentos da vida terrena e se prepara para iniciar uma nova etapa em sua jornada evolutiva. Viu? Ai, quantas oportunidades santas e benditas não temos nós por aqui, né? De fazer o melhor que pode com aquilo que tem onde a gente foi colocado. Aproveite cada uma delas e se conheça, realizando dessa forma o que chamamos de autoconhecimento e reforma íntima. E bem por isso, a avó diz, como sempre diz, enquanto permita Deus, seguirá dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que seguimos em movimento constante e consciente a vitória sobre nós mesmos, para que nessa jornada e depois dela possamos ter conquistado maior luz e amor no coração. Ai, que encontro tão profundo e inspirador esse, né? E vamos sim fazer tudo mesmo, viu? Mas tudo o que tiver ao nosso alcance, um pouquinho mais, para sempre manter nossa luz acesa, porque é dessa forma que existiremos em uma sociedade iluminada. Beijo! Ai, vó, terminou tão rápido, né? Mas semana que vem eu volto, viu? E tem mais de 200 que você nem escutou a partir de hoje, né? No passado, capaz, você escutou todos, mas agora você já tem outra cabeça. Qualquer um que você escute é novo aprendizado que chega. Lembrete da arma mesmo. Tem mais de 200, quanto, meu Deus, quase 300 lembretes da alma para você escutar. Aí cada um, né? Você escolhe um, o seu guia, você fala para o seu guia, me mostre um lembrete da alma que pode me servir para o momento de agora. Daí você vai lá no YouTube, escolhe um e você pode ter certeza que tá lá o que ele quer que você escute. E se foi esse, que seja esse de novo, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Beijo. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto, viu? Beijo. Tchau. Caminho e progresso. Lembretes da alma com vó Vicentina. Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade. Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se
em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer sim honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus.